Fala galerinha, beleza? Vamos lá com as nossas videoaulas. Todo mundo bem, eu espero, né? Nesse período de quarentena. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai começar, tá, a trabalhar um pouquinho sobre a industrialização do Brasil, certo? Vou dar para vocês aqui algumas fases de industrialização, o que que ela acontece, como ela acontece, beleza? Então vamos lá. Falando de Brasil, é importante a gente lembrar que a industrialização do Brasil ela funciona através, né, de um modelo de substituição de importação. O que que isso significa? Significa que o país começa a se industrializar, começa a produzir tudo aquilo que antes importava, tudo aquilo que antes comprava de fora, tá? Isso vai acontecer no início do século XX aqui no Brasil, tá? Principalmente devido ao fato que os países, né, que o Brasil comprava os produtos industrializados, eles estavam passando por períodos de dificuldade, tá? Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, e tem também a questão da crise de 29 nos Estados Unidos. Mas a industrialização por substituição de importação, ela tem algumas características, tá? Por exemplo, a industrialização ela é voltada para o mercado interno, ela pode ter a participação de multinacionais, tá? É uma industrialização tardia, ou seja, ela é muito recente, se a gente for ver, né, nos dias atuais, ela é uma industrialização considerada tardia e dependente, tá, da questão tecnológica do mercado externo, tá? Então a gente tem capital estatal, capital privado, nacional e até internacional, e ali são os principais países onde aconteceu esse processo de industrialização tardia. Se vocês perceberem, são todos países emergentes, todos países em desenvolvimento, tá? Os países desenvolvidos já têm outro modelo de industrialização, um modelo de industrialização tradicional, beleza? Continuando, então, o Brasil faz parte, né, desse processo, como a gente está falando de industrialização brasileira. Obviamente, o Brasil faz parte, né, a industrialização do Brasil faz parte desse processo de substituição de importação. Tá? É uma industrialização considerada rápida e tardia, porque se a gente for ver, o Brasil começa a se industrializar de fato no início do século XX, mais precisamente na década de 30. A gente já vai dar uma olhadinha nisso aí. Beleza, galera? Continuando, então, a gente tem os períodos que o Brasil passou, né? Então, até 1500 o Brasil ele era ocupado apenas por indígenas e tal. De 1500 a 1822, o Brasil passa por um período que ele é colônia. Então, nesse período, a economia brasileira tem como base, né, uma produção onde tínhamos o trabalho escravo, o mercado consumidor era quase inexistente. Por que que isso acontecia, né? Porque as pessoas que podiam consumir, né, nesse período eram apenas os senhores de escravo, alguns capatazes, mas a maioria das pessoas no período eram os próprios escravos, e os escravos não tinham, né, participação no mercado consumidor. O Brasil era estritamente rural, né, e nesse período a gente tinha inclusive a proibição da construção de manufaturas. Por que que isso acontece? Isso acontece porque Portugal, na época, disse, né, Portugal ordenou que todos os produtos manufaturados na época, né, até algumas coisas industrializadas, teriam que ser comprados apenas de Portugal, tá? Não podendo ter uma industrialização, uma manufatura interna. Aqui a gente tem uma imagem, né, do período, tá? Aí a gente tem o período do Brasil Império, né, que vai de 22 a 89, e a gente tem nesse período um grande acúmulo de capital. O pessoal estava acumulando riqueza, tá? Principalmente por causa da produção de café. Nesse período, a gente tem o fim do tráfico negreiro, temos a questão do Barão de Mauá, que foi muito importante para a modernização das manufaturas no Brasil, então ele foi muito importante para trazer toda essa modernização para as manufaturas brasileiras. E nesse período também a gente tem, né, claro, com o fim do tráfico negreiro, temos a mudança de trabalho escravo para trabalho assalariado. E com isso a gente tem a vinda de vários imigrantes europeus, tá? Consequentemente, esses imigrantes já vêm com a ideia de consumo, e assim a gente tem, né, o crescimento do mercado consumidor brasileiro, que foi muito importante para a posterior
e industrialização, beleza? Então, a atividade cafeeira ela consegue alterar, tá, profundamente a economia brasileira, porque a partir desse momento os cafeicultores conseguem, né, acumular o capital, e também a gente tem, trabalhando na cafeicultura, o trabalhador assalariado, tá? Eram os imigrantes alemães, principalmente imigrantes italianos, os asiáticos que estavam trabalhando, né, nessa atividade, e ali eles conseguiam também, além de trabalhar para o seu senhor, para o seu patrão, eles conseguiam produzir algumas coisas ali entre as carreiras de café, tá? Então, continuando aqui, a gente tem, né, a República Velha, que vai de 89 a 30, e aí a gente tem algum período já, a gente tem um período de uma incipiente industrialização do Brasil, e também a gente tem algumas coisas internacionais, né, de fora do Brasil, que vão influenciar para que vão culminar na industrialização brasileira de 30. Então, a gente tem algumas coisas, que a gente tem a Primeira Guerra Mundial, como eu já disse, ela foi importante para a industrialização brasileira, porque nesse período o Brasil deixa de comprar produtos industriais de fora, porque esses países, né, europeus, eles estavam focados em produzir material bélico, material para a guerra. Então, os bens de consumo não duráveis que o Brasil consumia desses países, ele começou a ter que dar um outro jeito, porque esses países não estavam mais fornecendo, tá? E a gente tem a crise da Bolsa de Nova York, porque os principais compradores de café do Brasil eram os países europeus, alguns ali, e a gente tem os Estados Unidos como principal. Como da crise de 29, né, a crise na Bolsa de Nova York, a crise de 29, a gente tem os Estados Unidos deixando de comprar o café brasileiro. Tá? Então, eles deixam de comprar muitos produtos que eram considerados mais supérfluos, vamos dizer assim, e eles começam a se retrair economicamente, se fechar, o que faz com que o Brasil não consiga mais vender esse café. Consequentemente, o Brasil não tinha mais dinheiro para comprar produto industrial, o que fez com que o país, então, ele passasse a deixar de produzir café e passasse a produzir produtos industriais para o consumo interno, tá? Lembrando, substituindo importação. Então, antes comprava de fora, agora produz internamente, beleza? Continuando, a gente tem a era de 30 a 45, também chamada Era Vargas, tá? Então, Getúlio Vargas, ele tinha os ideais tinha seus ideais muito voltados para a questão estatal. Então, ele queria que o Brasil fosse um país forte, que o Brasil tivesse um governo forte. Então, ele chegou e disse: não, a gente vai construir várias empresas do governo, importante dizer, tá? E a gente vai favorecer com que essas empresas cresçam, com que essas empresas produzam cada vez mais, mais e mais e mais, tá? E aí ele promove a construção de algumas empresas, de algumas indústrias muito importantes para o desenvolvimento econômico industrial nacional, como, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce. Então, percebam, são indústrias de base, são indústrias que vão, né, ajudar a construir toda essa infraestrutura do Brasil, beleza? Então, aqui a gente tem, né, os caras das duas principais fases da industrialização brasileira. Primeiro, a gente tem o Getúlio Vargas, né, da Revolução de 30, chamada Revolução de 30, como eu já disse para vocês. E a gente tem o Juscelino Kubitschek, tá? Que é o JK. O JK vai, né, partir desse período de 56 a 61, e o JK promove o plano de metas, aquele que ele dizia: o Brasil vai se desenvolver 50 anos em 5, tá? Então ele promoveu também uma substituição de importação, mas só que ele não buscava o fortalecimento estatal. Ele disse o seguinte: para o Brasil se desenvolver industrialmente, ele precisa de concorrência, tá? Ele precisa de evolução tecnológica. Então ele foi lá e promoveu uma abertura comercial do Brasil, tá? Fazendo isso, várias empresas multinacionais começam a entrar na economia brasileira, principalmente a indústria automobilística, tá? Então vem para cá fábrica da Ford, fábrica da GM,
tá? Fábrica da Volkswagen, tudo nesse período JK, beleza? Nesse período a gente tem a própria construção de Brasília, a gente tem um desenvolvimento regional mais específico também, tá? Depois a gente tem o período da ditadura militar, e aí a gente tem algumas coisas que foram ruins, obviamente, né? A gente teve própria repressão, censura, tá? Atos inconstitucionais, mas esse período, ele é tratado por muitos como o milagre econômico, tá? Milagre econômico foi um período durante a ditadura militar que o Brasil cresceu muito, tá? Cresceu a porcentagem de crescimento do Brasil foi exorbitante. Mas isso tudo, gente, tá? Foi acontecendo graças a principalmente muitos empréstimos. Então, os militares tomaram o poder no Brasil e aí eles começam a promover uma série de construções de infraestruturas, principalmente. Então, começaram a construir várias rodovias, várias portos, aeroportos, começaram a construir várias coisas, tá? Só que eles não tinham muita grana na época. Então o que eles pensaram? A gente precisa se desenvolver a qualquer custo. Então a gente vai, né, pedir vários empréstimos ao FMI, Banco Mundial, todas aquelas organizações internacionais da ONU. Então eles começam a pedir esses empréstimos e no final das contas eles acabam com uma dívida externa exorbitante. Porém, nesse período também o Brasil começa a exportar novamente. Então, a gente começa uma industrialização voltada para o mercado interno e lá no Milagre Econômico a gente já estava exportando muita coisa, beleza? Nas últimas décadas, o que é importante a gente pensar? Que a gente tem uma reestruturação industrial, uma descentralização industrial. Então, agora, antigamente, né, quando a indústria surge no Brasil, ela era concentrada lá em São Paulo, na região sudeste, enfim, e agora a gente tem uma dinâmica de descentralização industrial. Por quê? Porque as indústrias hoje em dia, elas não precisam estar do lado de um porto, estar do lado de um aeroporto para levar seus produtos ou para receber matéria-prima. Hoje em dia, a gente tem os meios de transporte melhores desenvolvidos. Então, agora, essas indústrias elas vão precisar do quê? Mão de obra barata, um terreno barato, vão precisar de isenção fiscal, o que vai fazer com que os donos das empresas eles busquem sempre, né, áreas mais afastadas dos grandes centros, porque vai ser nessa área, né, ou nessas áreas que a gente vai ter as pessoas recebendo menos, que a gente vai ter os terrenos mais baratos, que as prefeituras vão chegar e vão dizer para o cara assim, se instala aqui na minha cidade, né? E eu deixo vocês ficarem aí 10 anos sem pagar imposto. Isso é isenção fiscal. Então, isso vai acontecer, tá? Principalmente nas áreas mais afastadas ou em áreas que o governo promove isso, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que fica em Manaus, tá? Uma área, se a gente for pensar, afastada do grande centro, que é São Paulo. Beleza, gente? Então, aqui, como eu já disse, nos últimos anos a gente tem a desconcentração industrial, né? E, consequentemente, o crescimento de várias outras áreas, tá? Fora do centro do desenvolvimento econômico do Brasil, que é principalmente São Paulo. É onde começa a industrialização do Brasil. E começa em São Paulo por quê? Porque as áreas de produção de café, a principal área de produção de café no Brasil, na época, né, quando começa a industrialização, era a região sudeste, era São Paulo. Então, quem investiu na produção industrial foram os cafeicultores, né, voltando lá no início. Então, eles começaram a desenvolver a industrialização e as indústrias próximo, né, de onde eles moravam, de onde eles tinham já terrenos e tudo mais. Então, por isso, primeiro na região sudeste. Beleza, gente? Nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula de industrialização brasileira é isso aí, tá? E aí a gente continua nas próximas, tá bom? Gente, um beijo para vocês, um abraço. Estou com saudade das aulas presenciais, tá? Fiquem de boa aí, fiquem em casa e já já a gente volta, beleza? Beijo.